o aspecto político, quando ele influencia nas equipes técnicas. Isso é muito ruim. A gente perde a história no que diz respeito à questão contábil, financeira do município, quando você entra com aquele ímpeto de trocar uma equipe simplesmente porque essa equipe trabalhava numa gestão anterior com o meu opositor. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Olá, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal aqui do YouTube, no nosso Pode Contar. Eu quero pedir a você que, se ainda não estiver inscrito, se inscreve no nosso canal, curte esse episódio, manda ele, compartilha com seus amigos, porque hoje eu estou recebendo aqui, acima de tudo, um grande amigo e irmão, ele que é contador, empresário contábil, com vasta experiência na área governamental, um profissional dedicado à contabilidade e consultor de empresas que já teve experiência de presidir o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe e foi vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade e hoje temos a honra, a classe contábil brasileira tem a honra de ele estar presidindo o Conselho Federal de Contabilidade. Quero desejar aqui as nossas boas-vindas a você, meu irmão querido, Aécio Prado Dantas Júnior, e dizer que é uma honra estar aqui no Pode Contar, neste canal, que conta histórias, mas que também fala para o profissional da contabilidade, que fala para o mercado, para os empresários. Então, seja muito bem-vindo. Que satisfação, meu querido amigo e irmão Joaquim Bezerra, de estar aqui em mais um episódio do Pode Contar, um momento especial, como você mesmo frisou, um ambiente onde não falamos apenas de contabilidade, falamos da vida, falamos de negócios. Então, me sinto extremamente honrado pelo convite e, de alguma forma, quero contribuir para o crescimento, para o engrandecimento desse canal e para tentar trazer temas aqui relevantes, falar para o ambiente contábil brasileiro, tudo aquilo que a gente vive na nossa profissão e os desafios e oportunidades que temos na nossa profissão. Eu queria que acompanhe o nosso canal aqui, estudantes de contabilidade, profissionais recém-formados. Você, com toda essa experiência aí de meio século, vou fazer meio século de empresa. Pois é, meio século de empresa, vou fazer até uma... Não tenho meio século de experiência considerando a junção aí da experiência de seu pai com a sua. Que conselhos você dá para o jovem profissional, estudante, que vê a contabilidade pública como uma oportunidade? Eu diria que é uma grande oportunidade, sim. Eu apostei nela desde os 17 anos e não me arrependo. Acho que cada vez mais o setor público caminha para a profissionalização, né? Eu tenho alertado muito isso e talvez seja importante, eu acho que você vai até me perguntar sobre isso, né? Mas a gente está vivendo um período de transição de mandatos. Isso, esse é um eu tenho ponto. falado sempre sobre a importância da profissionalização das equipes, né, dos gestores buscarem equipes com viés técnico. Quando a gente fala de controles, quando a gente fala de governança, quando a gente fala do enfrentamento da pauta ESG, eu preciso de técnicos que façam isso acontecer. Então, cada vez mais o setor público vai demandar bons profissionais, tá? Então, o conselho que eu dou é que esses estudantes olhem para a contabilidade pública, enxerguem ela como uma grande oportunidade de negócio, né? E não é só na contabilidade, é que quando você começa a se envolver em contabilidade, como você mesmo colocou, você passa a ter uma visão e uma oportunidade de trabalhar vários aspectos da gestão que são alimentados por essas informações da contabilidade. Então, por isso que eu sempre defendo que essa pauta da governança é nossa, que a pauta do controle interno é nosso, porque o contador tem uma visão holística da administração, seja ela no setor privado ou na área pública. Bom, você tocou aí do tema transição de governo, eu quero, sim, lhe escutar sobre isso, porque
Nós estamos no momento que acabamos as eleições municipais, 5.560 municípios vão mudar a gestão. Alguns prefeitos foram reeleitos, a grande maioria vai mudar a gestão. E os sistemas contábeis, legais do orçamento público, em função do plano plurianual, faz com que o primeiro ano de mandato de uma gestão seja ainda com um planejamento estratégico, orçamentário, feito por gestões anteriores. Mas, de outro lado, naturalmente, uma gestão nova deve pensar em novos projetos, deve pensar em novos desafios, sem fugir das obrigações legais, da aplicabilidade das políticas públicas regulamentadas. Mas, verdadeiramente, a gente tem uma dicotomia nesse momento, que é a responsabilidade pública da gestão e a questão política envolvida, né? Sobretudo quando se trata de um novo prefeito que era de outro partido ou desaliado politicamente do atual prefeito. Primeiro, fala um pouquinho para a gente desse mercado de transição de governo e, mais uma vez, qual a importância do contador neste processo. Primeiro, a gente convive com transições de mandato há muito tempo. E esse ponto que você colocou, né, o aspecto político, quando ele influencia nas equipes técnicas, isso é muito ruim. A gente perde a história no que diz respeito à questão contábil, financeira do município, quando você entra com aquele ímpeto de trocar uma equipe simplesmente porque essa equipe trabalhava numa gestão anterior com o meu opositor. Então, quando a gente pode e tem essa liberdade de poder aconselhar um gestor, a gente sempre diz isso: olha, se existe uma equipe técnica que está trabalhando com uma entrega muito boa, avalie e aproveite a equipe, sobretudo no início de mandato, porque você corre um sério risco num processo dessa de mudança. Nessa mudança, você dá uma estagnada no andamento das questões que envolvem orçamento e finanças, e isso ser altamente prejudicial para a administração. Hoje, o contador ele se envolve em várias questões no processo da execução orçamentária e na transição elas precisam ser muito bem observadas. Por exemplo, verificar todas as questões que envolvem contratos em andamento, ver como é que está o planejamento do orçamento. Você tocou muito bem na questão que envolve o PPA. O PPA do primeiro ano de mandato é um PPA elaborado pela administração anterior. A LDO também. A LDO também. O orçamento também. Alguns orçamentos ainda não foram aprovados, mas a LDO sim, que ela tem que ser aprovada até o final do primeiro período legislativo. Então, em regra, até o final de junho você tem que ter uma LDO aprovada. Então, o orçamento a gente ainda tem aí até o final da execução do exercício financeiro para aprovar. Então, conhecer os contratos em andamentos, ver como é que isso vai ser naturalmente contemplado no orçamento seguinte, conhecer os restos a pagar que, porventura, fiquem em 31 de dezembro, já é importante que essa análise seja feita agora pelas equipes de transição. Praticamente hoje todos os tribunais de contas já possuem regras de transição definidas, onde o prefeito em exercício identifica colaboradores para participar de um grupo, dessa comissão, o prefeito ou a prefeita eleita também já indica as pessoas, e esse trabalho de olhar todos esses aspectos, questões relacionadas, por exemplo, à aplicação dos limites constitucionais, fundamental. Está aplicando certo em educação, em saúde? Como é que está o gasto com o pessoal? Mergulhar na questão da folha, que hoje talvez seja o grande problema das administrações públicas municipais. Municípios pequenos, com 60 e poucos % de gasto com o pessoal, que amarra ele no que diz respeito à capacidade de utilização de recursos próprios para investimento, para fazer o município crescer. Tem vários aspectos que precisam ser observados. Então, essas equipes de transição, o papel do profissional da contabilidade nas equipes de transição de mandato, ele é fundamental. O olhar dele é um olhar diferenciado. Ele não olha para um aspecto, ele não vai permeia no todo, permeia no todo. Ele não vai pegar um processo licitatório e olhar apenas para a parte formal do processo licitatório.
ele vai olhar o que é que isso implica. Olha, vamos ver se eu tenho dotação para cá. Vamos ver nesse processo que está em curso se vai ficar a despesa com restos a pagar. Vamos ver se estes restos a pagar que vai ficar aqui vai ter lastro financeiro em consonância com o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vários aspectos. Fundamental, equipes de transição com participação do profissional da contabilidade. Fica aqui evidenciado na sua fala a verdadeira importância desse profissional num cenário governamental. Talvez muito mais amplo do que o que se imagina, muito mais derivativo das áreas, né? Porque depois você tem ainda o quê? O controle social, você tem a própria execução das políticas públicas, você tem a transparência com a necessidade de apresentar ao legislativo, ao controle externo, os quadros de metas e riscos fiscais quadrimestralmente. Então, você tem uma cadeia de gaps e de momentos contínuos que o contador está inserido. Eu sei, Aécio, que você foi conselheiro de fundo de previdência. E eu quero aproveitar aqui o nosso bate-papo, porque esse é um ponto... Eu vou afastar aqui a discussão do regime geral da Previdência, porque esse é um problema do Brasil, é um problema das finanças públicas, é um problema do orçamento público. Mas eu queria escutar um pouquinho os municípios. Os municípios, eles optam em ter seus regimes próprios de previdência, mas em regra geral, mais uma vez, estou sempre trazendo aqui sardinha para o nosso lado. Em regra geral, qual o papel de um contador em um conselho de previdência? Qual o papel do contador num regime próprio de previdência? E como nós podemos ajudar a diminuir as dores desta pauta tão importante para a sustentabilidade econômica do país? O RPPS, né, o regime próprio, ele não pode ser olhado apenas com o viés financeiro, né? Muitos municípios, eles implantam o regime, eu vou com o regime próprio economizar porque eu vou contribuir menos do que eu contribuo com o regime geral. É algo que impacta na vida das pessoas. São benefícios que estão sendo pagos. Então, o profissional da contabilidade, a atuação dele é exatamente no acompanhamento de toda essa questão que envolve o equilíbrio atuarial, né? Ver o volume de contribuições que são mensalmente aportadas nos fundos do RPPS e aqueles benefícios que, naturalmente, são colocados para os contribuintes, seja ele qual for o benefício. Então, acompanhar esses demonstrativos contábeis, que são com regras fixas, né? Hoje a gente tem, além das regras que são estabelecidas, as normas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que são manualizadas pelos manuais da Secretaria do Tesouro Nacional, a gente tem regras próprias que regulam as questões que envolvem os regimes próprios de previdência e que, naturalmente, eu acho fundamental que haja esse acompanhamento por parte do profissional da contabilidade com esse olhar diferenciado, né? E sempre enxergando como isso pode, naturalmente, impactar nas finanças públicas de uma forma geral. Muito bem. Estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio e eu não poderia perder a oportunidade de, aproveitando que, mais uma vez, além do amigo que aqui está, na função que hoje está de presidir uma categoria das mais importantes do país, absorver dele aqui para você, nosso ouvinte, para você, que acompanha o nosso canal, como é que você vê hoje, Aécio, o mercado contábil, o mercado para o profissional da contabilidade? Como é que você enxerga isso hoje? Eu sou um apaixonado pela contabilidade e a minha mensagem sempre é uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que a nossa profissão cada vez cresce mais. Agora, é preciso a gente entender que existe todo um processo de evolução, não só na contabilidade, em todas as profissões, e aí é impossível a gente apartar isso da tecnologia, porque toda hora se fala que a tecnologia vai acabar com essa ou com aquela profissão, e não vai. Ela vai acabar com profissionais que se acomodam e que não enxergam esse processo evolutivo. Então, a contabilidade, ela tem
um enorme campo de atuação. À medida que você sai do operacional e passa a ser um analista de dados, passa a ser esse consultor de negócios que a gente pretende e que a gente propaga tanto, ou dá importância desse novo perfil do profissional da contabilidade, novas oportunidades se abrem. Por quê? Porque eles começam a mergulhar em outras áreas da gestão, por exemplo, a gente falou tanto aqui de governança, da pauta ESG, de tantas outras, inclusive de tecnologia. Hoje a gente tem profissionais da contabilidade mergulhados em questões tecnológicas, que entendem muito de tecnologia e que têm ajudado a vida de outros colegas com questões tecnológicas. Então, é fundamental que a gente tenha sempre isso em mente. É uma profissão belíssima, é uma profissão que jamais será acabada por uma questão de tecnologia. A gente, sim, precisa evoluir e entender todo esse processo para que a gente possa, da tecnologia, enxergar na tecnologia a oportunidade de novos negócios. O profissional da contabilidade pode ser também classificado como o profissional das oportunidades e negócios? Sim, com certeza. É o grande consultor de negócios. É o que a gente sempre tem dito, né? A gente tem que sair da parte mais operacional, porque essa parte o sistema está fazendo bem. A inteligência artificial, hoje a gente tem sistema que roda uma folha de pagamento, por exemplo. A gente sabe que as empresas de contabilidade, segmento empresarial, tem um setor de RH, por exemplo, setor que processa folhas de pagamento. Isso é feito tudo de forma automática. O cliente envia para você, imputa essas informações no seu sistema de forma automática, o processamento é feito por robô, eu devolvo para o meu cliente através de robotização também. E aí onde é que fica? Não, mas eu não vou me ater a isso, eu só estou vendendo isso aí. Esse serviço que eu estou vendendo, um outro colega vai vender também, talvez da mesma forma. Mas onde é que está o diferencial? Eu conhecer o negócio do meu cliente, eu sair do meu escritório, eu sentir os desafios que o meu cliente tem, eu tentar resolver o problema do meu cliente para que ele possa ter, por exemplo, uma rentabilidade maior no seu negócio. Para isso, eu preciso de conhecimento, preciso de disposição, ter a sabedoria de entender que o momento é esse, exige esse algo mais, né? Se envolver com questões de tecnologia, conhecer tecnologia. Eu digo isso sempre quando eu ainda frequentava muito, e como frequento hoje, palestras em faculdades. Eu digo, olha, no passado eu sempre fui um amante de tecnologia, assinava aquela revista Info e recebia em casa, então sempre gostei muito de tecnologia, porque eu usava isso lá na empresa, sempre usei, mas hoje a gente precisa dar um passo a mais. Eu não posso ter só uma noção de tecnologia, eu preciso conhecer um pouquinho mais para eu saber usar ela da forma correta. Errar a mão na tecnologia pode ser muito ruim. Errar a mão para menos ou para mais. Investir mais do que o necessário e menos do que o necessário. Eu falava isso no início. Dizer que minha empresa é informatizada não é eu ter um sistema para tudo. É eu ter esse sistema conversando e o resultado dessa integração ser efetivamente colocado num ganho, por exemplo, de produtividade. Então, são enormes possibilidades, Joaquim. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Colocar a tecnologia embaixo do braço, entender que ela é nossa ferramenta de trabalho, estudar, conhecer o negócio do nosso cliente. Jamais nenhum cliente vai trocar de contador porque o contador está fazendo um outro contador está me fazendo uma proposta de R$ 99,90, de R$ 199,90. Isso só existe para quem está insatisfeito com o seu contador, ou se você está vendendo uma commodity. Mas se você está vendendo um serviço diferente, um serviço de consultoria, que agrega valor ao serviço do seu cliente, ele jamais vai trocar de profissional da contabilidade. Olha, dica de ouro aqui que o Aécio está dando, mensagem rica que eu quero que você, inclusive, faz o seguinte, volta um pouquinho, assiste de novo essa parte que ele colocou aqui, porque para mim, verdadeiramente, nós temos dito isso aqui de forma incisiva no nosso canal. A forma como você, profissional da contabilidade, nós devemos nos portar no mercado, deve ser afastada de que isso é uma commodity. E a contabilidade é um serviço que agrega valor, é um serviço que tem retorno de investimento para quem contrata.
e é isso que vai fazer com que nós sejamos mais valorizados, é isso que vai fazer com que nós sejamos mais respeitados pelo mercado e que o mercado nos olhe com uma visão diferente da importância que temos na empresa, na sociedade, no governo, na contabilidade governamental. Olha, que aula a de hoje. Aqui não foi um episódio, foi uma aula, porque nós permeamos por vários temas. Veja como a contabilidade é intersetorial e transversal, porque permeamos por vários temas. Aqui dá para a gente, inclusive, extrair ensinamentos importantíssimos. E eu quero aqui, meu caro amigo e irmão, agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Nós estamos aqui no Estúdio Flecha, em Alphaville, e você nos permitir se deslocar lá do seu estado de Sergipe, da belíssima cidade de Aracaju, para estarmos aqui hoje conosco. Olha, uma honra. Eu acho que o Pode Contar hoje está muito bem abençoado de recebê-lo aqui com toda essa sua energia, com todo esse seu brilho e deixando uma mensagem rica para os nossos estudantes, profissionais, para o mercado. A minha gratidão aqui a você. A satisfação é toda minha, Joaquim, e eu ainda queria deixar uma mensagem final. Pois não. Na linha do que a gente acabou de mencionar e que você enfatizou tanto. É muito natural que os profissionais cobrem de entidades, da sociedade de uma forma geral, um reconhecimento diferenciado, que lute por alguma coisa. Mas a mudança que a gente quer para a nossa profissão está dentro de cada um de nós. Então, a gente precisa mudar, a gente precisa enxergar a profissão da forma como ela é, do potencial que ela tem, para que a gente, no futuro, a gente tenha cada vez mais dias melhores para a gente e para a nossa profissão. Muito bem. Muito obrigado, meu caro amigo Aécio, a você que aqui nos acompanha até este minuto. Aproveita, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, dá um clique aqui, ó. Se você e curte também esse vídeo, porque assim o YouTube entrega para mais pessoas e a gente vai poder, com a nossa atuação, com a nossa missão de levar uma informação, de levar um bom conhecimento a você, cumprir o nosso propósito e a nossa missão. Você já sabe, né? Conte com Deus, conte com a gente, pode contar.